Mais uma questão do TEC 2009, uma paciente de 69 anos que vem ao hospital com queixa de palpitação e desconforto torácico há mais de uma semana. A intensidade do mal-estar é variável, mas contínua, com piora no último dia. Antecedente de hipertensão arterial e diabetes. Faz uso de imidodaeca, diurético, glibenclamida e metformina. Exame físico, pressão arterial de 142 por 88, frequência cardíaca de 102, bulhas arrítmicas sem sopros, sem sinais de congestão pulmonar ou sistêmica, MC de 30. A alternativa correta com relação à orientação pós-alta desse paciente é: esse paciente já viu em outras questões anteriores, né? Essa já é a terceira questão sobre essa mesma paciente. Inicialmente era sobre o diagnóstico, depois a abordagem inicial do paciente, agora a orientação de alta, né? Então aqui vocês podem observar que tem algumas considerações a respeito de qual droga que eu vou utilizar para manutenção de ritmo e se eu tenho indicação de ablação nesse paciente ou não. Então é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês agora. Vamos lá, essa figura mostra as indicações para ablação. A principal indicação, indicação classe 1, aquela que é indiscutível, é naquele paciente com FA paroxística. Vocês vão ver que no paciente com FA paroxística existe uma maior recomendação de ablação, porque o paciente que está em FA permanente, a tendência é o paciente está sempre em FA. O átrio ele vai remodelando, então a chance de você reverter esse paciente para ritmo sinusal é menor. Na FA paroxística, o paciente está entrando em ritmo sinusal e saindo de ritmo sinusal, entrando e saindo de FA. Então, nesse paciente, eu tenho mais chance de manter o paciente em ritmo sinusal. Então, classe 1 é aquele paciente com FA paroxística refratária e intolerante ao menos a uma droga antiarrítmica, classe 1 ou classe 3, quando a estratégia de controle de ritmo é escolhida. Beleza, então, FA paroxística intolerante a alguma droga antiarrítmica, classe 1. Classe 2A, aí entra o paciente com FA persistente, que está muito sintomático e mesmo com droga você não está conseguindo controlar ele. Então, o paciente está refratário, não teve jeito, então vamos tentar fazer a ablação nesse paciente, mesmo sabendo que o resultado nesse nicho de paciente é pior. Outra opção é naquele paciente com FA paroxística. Lembra que eu falei que a FA paroxística é um bom paciente para ablação? Só que nesse caso aqui, como estratégia inicial. Em alguns pacientes muito jovens, que você fica pensando, poxa, eu vou deixar esse doente com antiarrítmico por muito tempo, ou então ele exerce uma função profissional onde deixar ele sobre risco de fazer uma arritmia perigosa, por exemplo, ele é piloto. Então você pode, nesse nicho de pacientes, você considerar a ablação logo de cara, não está errado. Classe 2A. Você sempre vai ter que avaliar risco e benefício dessa estratégia que você vai selecionar. Se você vai encaminhar para droga ou para ablação. E aquela classe 2B que você pode considerar, vai que funciona, é aquele paciente com FA persistente de longa data, mais de 12 meses, esse paciente baixíssima chance de sair com FA, muito tempo com FA persistente. Vocês estão vendo que eu estou usando o termo persistente, eu não uso permanente. Permanente é quando eu desisto de reverter a arritmia, tá bom? Sintomática, refratária ou intolerante à droga antiarrítmica. Aquele paciente que, não tem mais jeito, né? Vamos fazer o quê? Vamos mandar esse paciente para ablação, mesmo sabendo que o resultado vai ser ruim. Ou naquele paciente com FA persistente, sem uso prévio de antiarrítmicos, quando a estratégia de ritmo for escolhida. Esse que não usou antiarrítmico, então, é uma classe 2B que geralmente a gente não indica, tá bom? Então, resumindo, né, já postamos essa figura na nossa página. Para indicação de ablação na fibrilação atrial é fundamental o paciente estar sintomático. Qual é a classe 1? Aquela que é indiscutível, FA paroxística refratária. Acabou. FA paroxística, classe 1A. Ou aquele paciente que é intolerante ao antiarrítmico, classe 1 ou classe 3. Outras situações que eu posso considerar. Agora, a classe 2A. Opção do paciente, o paciente quer fazer ablação. Ou FA persistente, como eu falei para vocês. FA persistente, o nível de recomendação cai um pouquinho. Ou na FA paroxística recorrente. Naquele paciente que você pode considerar, vai que melhore, vamos ver o que vai dar. FA persistente de longa duração ou primeiro episódio de FA. Primeiro episódio de FA geralmente te espera, vamos ver para onde o doente vai. E por último, naquele paciente que eu não posso indicar ablação, aquele paciente contraindicado a anticoagulação. O paciente que faz ablação tem que ficar anticoagulado. Ele permanece anticoagulado por um período antes e continua anticoagulado depois, tá bom?
Ablação é para controle de ritmo, beleza? Agora vamos ver as opções e vamos chegar à nossa resposta. Opção 1. Para manutenção do ritmo sinusal, as melhores opções iniciais seriam propafenona ou sotalol. Está correto. O enunciado não fala questão de função ventricular, mas vamos assumir que esse paciente tem função ventricular preservada. Não tem nenhum comemorativo aqui no enunciado que nos fale a favor de ser um paciente com disfunção ventricular. O paciente que tem disfunção ventricular não tem jeito, é basicamente a amiodarona. Mas se o paciente tem um VE preservado, não tem nenhuma contraindicação, eu posso usar tanto propafenona como o sotalol, tá bom? Eu evito, numa fase inicial, no paciente com função ventricular preservada, usar a amiodarona pelos efeitos colaterais a longo prazo. Os efeitos na tireoide, efeitos pulmonares, oculares, então a gente evita o uso da amiodarona. Então, opção 1 está correta. Então, aqui eu já vou tirando as opções que não englobam o item 1, tá? Então, eu já eliminei a B e a C. Tranquilo? Ablação para manutenção do ritmo sinusal é uma boa opção caso o paciente apresente recorrência da FA, mesmo em uso de sotalol. Sotalol é uma droga da classe 3. Lembra que eu falei, pelo menos uma droga da classe 3 que você utilizou e o paciente apresentou recorrência? Então, sotalol da classe 3, eu posso... Essa aqui está correta, né? A ablação para ritmo sinusal é boa opção. Então, essa está correta. Então, eu vou eliminar essa letra A e basicamente só sobram duas opções, ou a D ou a E. Então, o item 3 que vai desempatar. Ablação para manutenção de ritmo sinusal será uma boa opção caso o paciente apresente recorrência de FA. Está correto. Somente após testar a eficácia de amiodarona. Aí não, né? Não é só com a amiodarona, é qualquer antiarrítmico da classe 1 ou classe 3. Então, essa se torna errada. Então, essa estando errada, eu anulo o item E e a resposta final é a letra D. Tá bom, pessoal? Então, de uma maneira geral, ablação de FA, paciente sintomático, prioridade no paciente com FA paroxística. Posso utilizar na permanente? Pode, mas aí o nível de recomendação cai. Tá bom? Então, esse é o grupo de pacientes que você vai indicar ablação da FA. Tá bom? Grande abraço.